Biografias. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora para falar em nome do Amicus Curiae, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, o doutor Tiago Bottino do Amaral, que terá 7,5 minutos para falar. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi criado há mais de 170 anos, criado com a finalidade de estimular o conhecimento sobre a cultura nacional, de reunir, organizar, coletar e divulgar documentos históricos necessários à formação de uma identidade nacional. O IHGB pretende contribuir com um argumento diferente daquele que foi trazido na inicial, talvez a função principal do amigo da corte, do Amicus Curiae. E a representação do IHGB nesse processo é feita pelo Núcleo de Prática Jurídica da Fundação Getúlio Vargas. O memorial que Vossas Excelências receberam foi produzido por alunos de graduação e professores daquela instituição, e a ideia de trazer alunos para produzir esse tipo de material é estimular uma pedagogia dos direitos fundamentais, fazer com que essas pessoas se sintam capazes de transformar, modificar as estruturas jurídicas necessárias ao desenvolvimento nacional. O argumento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro é que essa discussão não pode ficar limitada à expressão do pensamento, à liberdade de receber informações ou mesmo à liberdade de uma manifestação artística ou intelectual. O princípio que se coloca aqui também é a liberdade de pesquisa acadêmica. Leio no artigo 206 da Constituição: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 2º, liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Portanto, Excelências, o que está em jogo aqui é a construção da história nacional, que precisa da mais livre e da mais vigorosa produção e divulgação e discussão de ideias. Conhecimento sobre um país, sobre a sua história, ele é feito de constantes revisões. O que hoje se entende como uma verdade aceita, amanhã pode deixar de sê-lo, graças a esse processo contínuo de acúmulo, de acréscimo, de contestação, que faz com que a história vá sendo cada vez mais escrita, reescrita, contestada, formada. E a história nada mais é do que um processo sobre o passado humano, conhecimento sobre um passado humano. Logo, biografias tratando da vida de pessoas são uma importante fonte histórica, uma importante fonte historiográfica. O artigo 20 do Código Civil, como interpretado hoje, limita essa fonte de pesquisa, limita essa fonte de conhecimento histórico. O artigo 20, ele não ameaça apenas biografias. O texto fala em escritos, fala em imagens, fala em transmissão da palavra. A transmissão da palavra, imagina, mesmo em sala de aulas, poderia ser proibida. Da forma como hoje se interpreta esse dispositivo, privilegia-se o interesse privado em detrimento do interesse público da busca do conhecimento histórico. Permitir que os biografados, seus ascendentes, seus descendentes, ou mesmo que juízes, limitem o conhecimento histórico, decidam o que pode ser dito, o que pode ser escrito, fossiliza o conhecimento, congela a história e impede críticas ao que hoje é aceito. Há também uma diferença entre história e memória. Os biografados têm direito à sua memória, seus familiares têm direito à sua memória, isso é diferente da história. A história usa método científico, usa pesquisa. Muitas vezes, a memória que nós temos de determinados personagens é completamente diferente da história que nós hoje conhecemos sobre eles. Peguemos o exemplo de Tiradentes, cuja vida foi objeto de um trabalho acadêmico publicado há poucos anos atrás, onde ele não é mais retratado como o líder da independência. Sua função não era a de liderança, era muito mais uma questão religiosa. O fervor religioso era maior do que o fervor patriótico. E a liderança do movimento seria, na verdade, do ouvidor geral, Tomás Augusto Gonzaga. Será que os descendentes de Tiradentes teriam direito de proibir a divulgação dessa pesquisa acadêmica porque isso afeta a memória que eles têm do seu antepassado? Nós também temos aqui uma questão que não trata só de história,
É a cultura de um país, pode ser política, pode ser música, pode ser qualquer patrimônio imaterial que faz parte da cultura de um país. Além disso, a interpretação tal como hoje se coloca, apresenta duas consequências perversas. A primeira consequência perversa diz respeito às instituições que se dedicam a salvaguardar, catalogar e divulgar documentos históricos. O que aconteceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa? O que aconteceria com o Instituto Joaquim Nabuco? O que aconteceria com o Instituto Gilberto Freire se fossem proibidos de divulgar a documentação que tem sobre essas figuras? O segundo problema, a segunda consequência perversa dessa interpretação é fazer com que historiadores, pesquisadores sofram com um risco nas suas profissões. Quem se dedicaria a pesquisar durante 5 anos, 10 anos, 15 anos sobre uma determinada figura histórica se fosse impedido de divulgar esse trabalho? Os riscos que se colocam sobre esse tipo de atuação criam um ambiente hostil ao esforço intelectual. E isso é um problema para a construção da história do nosso país. Por fim, o melhor remédio contra eventuais imperfeições, erros, imprecisões nessas obras não é a sua proibição, é mais liberdade, mais pesquisas, mais obras, mais debate, mais circulação de ideias. O Instituto Histórico e Geográfico foi o primeiro dentre todos os Amit Curi a apresentar o seu memorial. O argumento da liberdade acadêmica não foi contestado por nenhuma das partes e nenhum dos demais Amit. E embora os argumentos da parte autora sejam, por si só, suficientes para que essa ação seja julgada procedente na sua íntegra, o IHGB considera que a liberdade acadêmica, por si só, e independente do acolhimento dos argumentos constantes na inicial, é fundamento jurídico suficiente para que se faça uma interpretação constitucional desse dispositivo sem redução de texto, de modo em que não se permita a exigência prévia de autorização para a publicação de biografias. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora